Ai, ai. Rondando nosso querido Roblox, eu estava apenas roletando aqueles montarão de jogo e eu simplesmente encontrei um jogo que andou chamando muita atenção recentemente e é mais um dos nossos infinitos jogos assimétricos de terror que a gente já tem no Roblox. Doom by Fate. Um jogo que andou chamando muita atenção desde que lançou por diversos youtubers, tanto os gringos quanto BRs. O jogo anda recebendo tanto hate quanto elogios. E nesse vídeo eu vou estar simplesmente analisando Doom by Fate e ver se ele é um bom jogo assimétrico de terror ou, resumindo, um bom jogo de chase. Afinal de contas, a gente tem infinitos jogos de chase no Roblox e o Doom by Fate está se destacando bastante nesse cenário. E nesse vídeo eu vou estar vendo se ele merece a fama que tem. Então me acompanhe e vamos começar a análise. Entrando no jogo, a gente é recebido com um lobby muito aconchegante, com várias referências. Ele é extremamente bem decorado e bonito, aliás, ele passa uma vibe bem calma por se passar numa cabana que inclusive está voando no meio do nada. Nós temos um lugar só para fanarts dos fãs do jogo e até alguns mistérios envolvendo esse lobby. E é aqui no lobby que é nos apresentado a loja do jogo, as configurações, as estatísticas e as outras coisas que a gente já tem na maioria dos jogos de chase. Dentro do lobby a gente já pode estar acessando a loja e vendo o deck de sobreviventes e de killers que o jogo tem a nos oferecer. A gente tem tanto 5 survivors quanto 5 killers, ou seja, o jogo está bem balanceado na questão de lançamento das duas partes do jogo. E são eles o Bacon, o Brawler, a Jane Doe, o Jester e o Soldier. E na parte dos killers a gente tem o famoso Cool Kid, Captain Rampage, Jeff the Killer, o John Doe e Priest. Começando com o Bacon, o Survivor inicial que a gente tem no jogo, ele tem 3 habilidades, sendo elas a pizza, o tracker e até mesmo a sua flashlight. A flashlight é o sistema principal de defesa do Bacon, ele pode ajudar o time com ela apontando a lanterna para o killer, cegando ele e deixando ele mais lento, interrompendo a movimentação do killer. Ele realmente é um saco quando você pega um Bacon que realmente sabe o que está fazendo, ele vai atrapalhar sua gameplay de killer. E é um survivalist, ou seja, o objetivo dele é sobreviver. Não é justamente ali ajudar o time, é mais sobreviver sozinho. E agora, falando dessas outras habilidades, ele tem a pizza que eu acho que já é meio óbvio que ela faz. Quando ele come ela, ele recupera a vida. Não é muita vida, mas dá pro gasto para um survivalist. E por final, a gente tem, na minha opinião, a melhor habilidade do Bacon, que é o Tracker. Já que esse Tracker, ele não só avisa a distância que o killer está, como ele marca para você, na sua tela, aonde exatamente está o killer. Isso consegue ser bem roubado com alguns killers, por exemplo o Jeff, que é um killer furtivo. O Bacon cauteriza completamente ele com essa habilidade. O outro survival que a gente tem é o Brawler. Esse daqui é um dos primeiros sentinelas do jogo, tendo o soco e a areia. Ele só tem 2 habilidades, mas conseguem ser extremamente úteis e versáteis pro deck dele. A primeira habilidade dele é a areia. Você primeiro tem que pegar a areia no chão, que por sinal é bem parecido com aquele jogo do Squid Game, e depois que você pega a areia, você pode jogar ela no killer. Mas tem uma mecânica muito interessante envolvendo essa habilidade. É que se você for jogar areia no killer e você estiver olhando na direção dele e ele te dá algum ataque, um clique, você pode simplesmente cauterizar essa habilidade do killer. Ele vai dar um fake, ao invés de você tomar o dano, o Brawler vai defender e vai dar uma investida pro lado. E pra sua segunda habilidade, eu acho que já é meio óbvio, né? É um soco. Você vai pra cima do killer e dá um socão na cara dele. Stunando ele por uns 4 ou 5 segundos. Ajuda pra caramba o time e tem um cooldown de 30 segundos, que não é tão grande, mas é o suficiente. Agora nós temos a Jane Doe, a primeira e única curandeira do jogo. A Jane Doe tem 3 habilidades também, sendo elas a sua seringa, a sua autocura e a cura dos seus aliados. A seringa é a única defesa da Jane Doe.
onde ela pode estar rushando no killer e dando uma seringada nele, empurrando ele para trás e impossibilitando ele de correr. A sua outra habilidade é a cura. Claro, né? Eu acho que é meio explicativo. Chegando perto de um outro survivor ferido, você pode curar ele e cura bastante, então ela é uma suporte bem forte. E agora a gente tem a sua terceira habilidade, que é também muito autoexplicativa, é a autocura, outra habilidade extremamente forte da Jenny Doe, já que o suporte poder se autocurar é realmente algo bem fora do normal. E outra curiosidade também é que a Jenny Doe tem 10 de estamina a mais do que os outros survivors, sendo ela a única sobrevivente que tem a mesma quantidade de estamina do que os killers. Pro quarto sobrevivente, a gente tem, na minha opinião, o mais engraçado e o melhor de todos, o Jester. Esse daqui é um dos sobreviventes mais inovadores desse jogo, tendo também 3 habilidades, sendo ela a Hatch Trap, a banana e, por fim, a sua Pie, que é uma torta. A Hatch Trap é simplesmente um chapeuzinho que fica tocando uma musiquinha, que quando o killer passa perto, ele fica mais lento. Basta o killer dar um clique nesse chapéu e ele vai embora. É uma habilidade bem ruinzinha, mas dá pro gasto. E agora a gente tem a sua segunda habilidade, a banana. A banana é uma habilidade muito versátil. Você pode colocar 2 bananas usando essa habilidade e tampar completamente alguma entrada, um local, atrapalhando muito o killer, já que quando ele pisa na banana, ele fica stunado. Só que tem um segredinho nessa habilidade. Ela tem uma variante, que é um counter. Caso você clique 2 vezes muito rápido a habilidade da banana, o Jester vai defender, fingindo que ia usar a banana e logo em seguida dando essa defesa. Caso o killer bata em você ou use uma habilidade nessa defesa, ele vai ficar stunado por 3 a 4 segundos. E por fim a gente tem a torta. Essa habilidade ajuda muito os sobreviventes. Basicamente, o Jester vai pegar uma torta na mão e vai jogar no killer, deixando ele lento e cagando a visão dele por alguns segundos. E por fim, no lado dos sobreviventes, a gente tem o Soldier. Pensa no Gash do Forsaken, só que se ele realmente fosse um soldado. Pensou? Esse é o Soldier do Doom by Fate. Ele tem 3 habilidades, que são a de carregar um sobrevivente, a sua segunda habilidade é a defesa, e a sua terceira habilidade é a escopeta. Sua primeira habilidade é bem autoexplicativa. Ele simplesmente pode chegar perto do Survivor e ele, interagindo com você, pode subir no seu ombro e você pode carregar esse Survivor à vontade pelo mapa. É muito bom caso o Survivor esteja em perseguição, você chega, sobe ele no seu ombro e você sai correndo com ele no seu ombro, já que você tem estamina. A segunda habilidade dele é a defesa, onde se você conseguir dar a defesa 3 vezes seguidas, ele vai dar um soco no killer jogando ele para bem longe, ou seja, você pode evitar 3 hits e ainda jogar o killer para longe. E a sua terceira habilidade é a sua 12, a sua escopeta, onde não tem startup, ou seja, na hora que você clicar, essa habilidade vai sair e é basicamente um stun, que é muito bom. Você dá um tiro no killer, stuna ele por pouco tempo, ou seja, é 1 segundo só de stun, mas é muito bom em chase e também para ajudar os amigos. Bom, acho que deu para entender que com essa variedade de sobreviventes, eles podem sim tornar a vida do killer um inferno, já que todos eles podem ser sim muito problemáticos para o killer. Agora falando um pouco dos próprios killers, nós temos o famoso Cool Kid como primeiro, tendo também muitas habilidades. A primeira delas é a Dual Pierce, onde o Cool Kid vai pegar 2 espadas na mão e jogar nos sobreviventes. Dá stun e dá um dano muito bom para uma habilidade que sai tão rápido. A segunda habilidade dele é a Binding Strike, onde ele vai pegar a espada dele, dar um dash pra frente e quem for pego nesse dash vai ficar stunado por mais ou menos uns 5 segundos, cara, o que é tempo suficiente para usar outras habilidades. E a sua terceira habilidade é o Lunatic Strike, aonde o Cool Kid vai ter um all jump muito grande, ele vai ficar muito tempo carregando essa habilidade, vai ser um soco enorme que dá por volta de 50 de dano. É muito dano, mas demora muito para sair. E por fim, ele tem uma habilidade que ajuda ele na chase, que é o Speed Hack. Uma vez que ele ativa, ele fica extremamente rápido. Captain Rampage, show me what you got!
Agora pro Captain Rampage, um dos killers mais inovadores desse jogo, a gente tem o clique dele, que tem uma mecânica muito interessante que funciona para todas as outras habilidades, que é onde a espada dele é uma pistola que ele tem que ficar recarregando. Caso esteja descarregado, tanto o clique dele quanto as outras habilidades vão dar muito menos dano. E um fato curioso é que caso ele dê um clique sem estar carregado, além do menos dano, ele não vai ter um dashzinho para frente que ele tem quando a espada dele está carregada. A primeira habilidade dele é o Shatter Slash, aonde o Captain Rampage vai carregar um pouquinho a espada dele e vai dar um dash para frente, dando 15 de dano. E você pode clicar essa habilidade de novo para dar um segundo dash também, dando 15 de dano e jogando o Survivor para longe. A sua segunda habilidade tem muitas variantes, e ela é a Tidal Cleave, onde basicamente o Captain Rampage vai poder carregar à vontade a espada dele. Carregando um pouquinho, ele simplesmente vai dar um dash pra frente jogando Survival pra longe. Caso você usar essa habilidade e já dar um clique direto, o Captain Rampage vai arrastar a espada dele para os lados, onde vai dar Ragdoll no sobrevivente que estiver perto e também dando dano. E caso você carregue essa habilidade por tanto tempo ao ponto de você piscar vermelho, o Captain Rampage vai simplesmente sair voando, ele vai dar um pulão na direção que você estiver olhando, dando 30 de dano no impacto. E por fim a gente tem o Reload, já que todas as habilidades gastam munições da espada do Captain Rampage, e ele precisa constantemente ficar recarregando a espada dele, aonde ele fica imune, inclusive, quando está recarregando, para poder estar usando as habilidades dele com eficiência. How disappointing. I'll be frank. I'm quite impressed with you. But failure's a failure, nonetheless. Nós também temos o Jeff the Killer, um killer furtivo, e na verdade é o único killer furtivo que a gente tem atualmente no Doom by Fate. Ele tem o clique padrão dele, ele tem uma habilidade de ficar invisível, aonde ele fica completamente invisível, não tem como ver ele, e ele começa a carregar uma barra de rage enquanto tiver pessoas perto dele, enquanto ele estiver invisível. E eu vou explicar essa habilidade mais depois. E basicamente você pode sair da invisibilidade a hora que quiser. Ela pode ser bem útil, inclusive você pode sair da invisibilidade já usando outra habilidade. A sua segunda habilidade é o seu Grab, aonde o Jeff vai simplesmente dar um tapinha pra frente e quando ele pegar um Survivor, ele vai dar 30 de dano, ao que eu lembre, e vai jogar o Survivor pra longe. É uma habilidade muito boa pra punir os Survivors caso ele errem alguma habilidade. Sua terceira habilidade é o Bloodthirsty, aonde o Jeff vai simplesmente colocar a faca dele na cara e vai sair correndo atrás dos sobreviventes numa velocidade absurda. Pode ser counterado por alguns sobreviventes, como por exemplo o Brawler, ou o Soldier, ou até mesmo o Jester, mas essa habilidade dá 15 de dano no impacto e joga o Survivor pra longe. E por fim, a gente tem o Rage Mode dele, aonde se você ficar invisível perto dos sobreviventes, você vai encher uma barrinha de Rage, e quando essa barrinha tá cheia, você pode usar a habilidade do Rage para poder tá buffando todos os seus status, tanto dano quanto velocidade, e realmente ajuda pra caramba. Nós temos também o John Doe, muito famoso por conta do Forsaken, mas aqui o John Doe é de fato um monstro. Sua primeira habilidade é a Corrode Wave, aonde simplesmente o John Doe vai estar jogando um rastro de espinhos atrás do Survivor, e inclusive ele pode segurar isso por quanto tempo ele quiser, e se ele quiser inclusive fakear, ou seja, usar essa habilidade, parar de usar, ele pode, desse jeito enganando os Survivors e pegando eles de surpresa. E inclusive quanto mais o John Doe segura essa habilidade, ele vai deixando um rastro por onde ele passa, que se você passar por cima desse rastro, você toma dano. Sua segunda habilidade é o Grab, o Command Grab, aonde o John Doe vai dar um passo para trás e depois ir para frente com tudo. Quem ele pegar, ele vai jogar para frente, dando muito dano. Curiosidade, se você jogar o sobrevivente que você pegar em outro sobrevivente, esse outro sobrevivente também vai tomar dano. Ou seja, você pode simplesmente jogar boliche com o sobrevivente. E para sua terceira habilidade, o John Doe vai botar o braço de espinho dele na frente, vai carregar por um tempo e vai sair correndo, pegando qualquer um. E quando eu digo qualquer um, é qualquer um que tiver no seu caminho e podendo bater na parede, dando muito dano. Muito parecido com a habilidade do Colossus lá do Outcome Memories. A diferença é que o John Doe desse jogo lançou primeiro.
E por fim, na minha opinião, o killer mais diferente desse jogo e de qualquer jogo de chase, o Priest. Ele tem o seu clique padrão, mas que diferente dos outros killers, que você só dá um clique e o Survivor ganha um speed boost para poder correr de você, o clique dele é um pouco diferente. Ele vai jogando os Survivors tanto para a direita e para a esquerda, inclusive o dano dele é só 15 de dano por clique. Isso porque as habilidades dele compensam o seu dano extremamente baixo do seu clique. E falando em habilidades, a primeira habilidade que a gente tem é o Shriek, um grito aonde o Priest vai ter um eye jump bem grande, ou seja, demora para essa habilidade sair. Ele vai soltar um gritão que dá ali 30 de dano, pelo que eu me lembro, e é muito bom, mas é difícil de acertar. Para sua segunda habilidade, ele tem o Pray, aonde o Priest vai juntar todos aqueles braços que ele tem e começar a fazer alguns sinais de mãos e bater palmas. Quem estiver perto dessa habilidade vai ser acorrentado e vai tomar dano, e essa corrente deixa o Survivor mais lento. Você pode estar evitando essa habilidade simplesmente se metendo atrás de uma parede, já que essa habilidade não vai perfurar a parede, você não será acorrentado caso tenha uma parede entre você e o killer. Mas é uma habilidade muito criativa, para ser honesto. Sua terceira habilidade é o Pray, onde o Priest vai simplesmente juntar 2 dos seus braços e vai crucificar um Survivor nesses seus braços, gritar na cara dele e depois você tem a liberdade total de jogar esse sobrevivente aonde você quiser. Então se você pegar o sobrevivente no Prey e querer jogar ele para um canto sem saída, você pode. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o estalo, aonde o Priest vai simplesmente pegar uma das suas mãos e estalar os seus dedos, dando só 5 de dano para quem estiver perto dele, mas o dano não é a atração principal dessa habilidade. Essa habilidade deixa o sobrevivente lento, dando uma janela de tempo para você estar usando outras habilidades. E bom, acabamos os killers. Eu acho que é um deck de killers muito interessantes, já que a gente tem alguns jeitos de jogar com vários deles. O Cool Kid e o Jeff são exemplos perfeitos de chasers, killers onde você simplesmente tem que seguir o sobrevivente até você matar ele. Mas o Jeff também é furtivo, então caso você não queira sair correndo atrás do sobrevivente, você pode ser um pouco mais furtivo. O John Doe é para quem gosta de um killer mais brutamontes, inclusive o John Doe não toma stun, é uma das passivas dele. Então você pode simplesmente sair sem medo, puxando em geral. O Captain Rampage é para quem gosta de velocidade, ele simplesmente é um dos killers mais rápidos do jogo, com suas habilidades que envolvem dash em tudo, e inclusive ele fica mais rápido quando recarrega a sua arma. Por fim a gente tem o Priest, um killer onde você tem que usar bastante do seu cérebro, já que ele é muito facilmente stunado, já que ele é enorme, então é muito fácil acertar qualquer habilidade de stun nele. E é aí que vai entrar o seu cérebro. É muito importante você usar as habilidades certas no momento correto para estar evitando os stuns. Um killer muito interessante. Olha, agora falando um pouco sobre os mapas do jogo. O Doom by Fate eu não consigo contar quantos mapas ele tem, só que ele tem uma variedade muito interessante. Ele tem o mapa do barco, da mansão mal assombrada, ele tem da Neighborhood, então ele tem uma variedade de mapas interessante. E o layout desses mapas são muito interessantes também, já que a gente tem loops nesses mapas, a gente tem locais para se esconder, a gente tem portas de assassinos que facilitam a vida do killer para não ser loopado a partida inteira. E a gente tem uma boa visão nesses mapas, é uma coisa que eu valorizo bastante e é isso, se dá pra enxergar alguma coisa no mapa, né, Pilar Chase? E os mapas são visualmente lindos, eles são bem simples, mas também não deixam a desejar no seu visual. E sem contar que eles constantemente andam sofrendo mudanças pra poder estar deixando o jogo balanceado. Já que no início do Doom by Fate, os mapas eram gigantes, e quando eu digo gigantes, eles eram gigantes, muito grandes mesmo. E era muito difícil do killer estar conseguindo acompanhar o Survivor, porque era só o Survivor ficar lá do outro lado do mapa, que o killer gastava facilmente uns 1 minuto e meio só para chegar no sobrevivente, porque o mapa era muito grande. Então o Doom by Fate sofreu muitas mudanças dos mapas e continua mudando os mapas até hoje, para tornar mais favorável a gameplay para todo mundo, tanto para os Survivors quanto para os killers. E olha, esse jogo também não deixa a desejar nas mecânicas dele, já que, galera, o Doom by Fate tem uma mecânica que eu amei e que eu achei muito diferente dos outros jogos convencionais de chase que a gente tem no Roblox. Ele tem a mecânica do fake, da finta, e galera, essa mecânica é bem legal.
Como vocês já devem ter percebido, vários personagens podem simplesmente cancelar suas habilidades, então enganando o killer sobre suas ações. Por exemplo, o Brawler. Caso você pegue areia, você pode cancelar a hora que você quiser o movimento de pegar areia. Ou seja, se você quiser pegar areia e juntar para dar um soco, né? Você finge que vai pegar areia e dar um soco, você pode. Eu acho isso muito legal. Você pode dar muitas outras fintas, como por exemplo, se você for jogar areia e estiver olhando pro killer, você vai, ao invés de jogar areia, vai defender isso. O Jester, que pode simplesmente também fazer uma finta, né? Você pode fingir que vai jogar uma banana e logo defender, assim causando um counter e fazendo o killer tomar stun. A Jane Doe também pode fintar, pelo que eu me lembre. Caso você esteja se curando, você pode usar a seringa. E isso não é só para os sobreviventes não. Killers também podem dar finta. Por exemplo, o John Doe. O John Doe você pode cancelar ao momento que você quiser os seus espinhos. Você pode segurar eles o quanto você quiser e simplesmente voltar a sua habilidade. Você não precisa dar ela de verdade. Você pode ficar enganando o sobrevivente, fingindo que ia dar espinho e voltando a sua habilidade. O Jeff também pode juntar suas habilidades, criar fintas e tudo. Eu acho isso muito legal do Doom by Fate, é você poder fazer esses jogos mentais com as habilidades, você fingir que vai fazer alguma coisa e fazer outra. Isso é algo que eu nunca vi em nenhum outro de jogo de chase, e sem falar que as animações do jogo são lindas, é sério, elas são bem polidas, elas são bem feitas, sabe? É algo simples, mas que funciona. As animações são muito legais mesmo, tipo, eu não vi nenhuma animação nesse jogo que eu tenha olhado e falado, nossa, que animação estranha. Não, as animações são bem polidinhas, as animações são fluídas, sabe? Elas são muito bem feitas, tanto dos killers, os killers têm animações maravilhosas e não só animações como efeitos sonoros e efeitos especiais. Sério, os caras capricharam muito nos efeitos do jogo e também até no audiovisual do jogo, o que deixa o Doom by Fate com um aspecto mais vivo, de mais carinho quando você vai olhar assim, porque o jogo tá muito bem feito. O balanceamento do jogo já é algo a ser discutido, para ser bem honesto com vocês. Se vocês me perguntarem se o jogo é Survivor-sided ou Killer-sided, eu vou responder para vocês. O jogo puxa um pouquinho sim, mais pro lado dos killers. Afinal de contas, se você estiver sozinho contra um killer, você não vai conseguir vencer. Você pode ser o melhor lupador de todos, você pode ser um dos melhores jogadores, você pode controlar a sua estamina do jeito que for. Infelizmente, muito dificilmente você vai vencer um killer no mano a mano, porque a intenção do jogo não é essa. Não é você vencer um killer sozinho, é você vencer o killer com a ajuda dos outros. Temos outros jogos que fazem a mesma coisa, como Die of Death e Forsaken, que funcionam da mesma maneira. Não é um jogo que você se vence sozinho, você vence em equipe. E é por isso que a gente tem esses survivors que são de suporte, outros survivors são mais survivalistas e outros survivors são stunners, ou seja, sentinelas, que é justamente para você ter uma equipe para vencer o killer, porque o killer sozinho no mano a mano, ele é disparadamente muito mais forte do que você. E isso ajuda no fator de que o killer é a ameaça principal do jogo, não os survivors, não é o contrário, não é os survivors que vão atrás do killer, é o killer que vai atrás dos survivors. É por isso que eles têm que se unir para conseguir estar acabando com uma pessoa só. Então, no final das contas, isso não é um problemão do jogo. Agora vamos para uma coisa que, na minha opinião, manda em muita coisa em um jogo de chase. Quem não gosta de estar sendo perseguido por um assassino ao mesmo tempo que curte a música daquele assassino? A gente tem músicas muito boas em vários jogos de terror assimétricos, como por exemplo Die of Death. Quem não gosta da música da Harken no modo Rage? Ou quem não gosta da música do Pursuer? No Forsaken, quem que não gosta, sei lá, da música da Betrayed, que é muito da hora? Então a música no jogo de chase é muito importante e o Doom by Fate com certeza não fica para trás quando o assunto são músicas de chase. Cara, nós temos a skin Milestone do Jeff, por exemplo, Milestone 4. Cara, aquela música, ela é simplesmente perfeita. Ela passa uma vibe de um assassino maluco realmente correndo atrás de você. Inclusive me lembra até músicas da Kara, né?
É claro que outras músicas não ficam para trás, mas são mais fraquinhas, como por exemplo do Captain Rampage, que também é muito boa essa música é realmente muito boa, muito legal. E nós temos outras músicas que são mais fracas ainda, como por exemplo, infelizmente, a música tema do Priest, que é uma música mais de terror, algo mais de um monstro te seguindo, mas infelizmente ela é muito baixinha e mal dá pra sentir a música de fato. E na minha opinião, a melhor música que a gente tem no Doom by Fate é a música de Chase do Cool Kid. Essa música, meus amigos, ela sim é uma música de Chase muito boa. Mas em geral, as músicas de Chase do Doom by Fate são muito bem feitas, são feitas por compositores ótimos, ótimos mesmo, pessoas que sabem o que estão fazendo e são muito boas de ouvir no jogo. Então, para nossa avaliação final Doom by Fate é um jogo de Chase bom? É um bom jogo assimétrico de terror? Sim, eu vi muita gente que provavelmente vai discordar dessa minha opinião, mas o que eu não entendi foi muita gente pegando no pé desse jogo, dizendo que ele era só uma cópia para ganhar dinheiro, e de fato ele realmente é, se você for analisar. Ainda mais porque o criador desse jogo já está envolvido em algumas polêmicas, e calma, ele não é um Soul aí, tá? Ele só é um cara que faz jogo por dinheiro, então uma hora ou outra esse jogo provavelmente vai ser vendido, o que é bem triste. Só que é melhor a gente aproveitar o jogo enquanto ele realmente ainda é bom e não é vendido para algum outro tipo de dev, ao invés de ficar reclamando do jogo ou pelas 200 referências que ele tem ali em Bus Company. Isso foi uma coisa que eu vi muita gente reclamando, que eu achei sem sentido. Você reclamar de um jogo só porque ele faz referência. Literalmente todos os jogos de Chase têm referência a alguma obra, a alguma coisa, sabe? Então, eu realmente não entendi o hate que o jogo acabou tomando. O jogo tá já envolvido em algumas polêmicas, por conta que o criador não paga os músicos, e ele já fez isso com vários outros jogos dele. Então, ninguém sabe dizer direito o que vai acontecer com o Doom by Fate, mas provavelmente ele não vai durar muito, mas ele é sim um bom jogo de Chase.